Aí uma diferenciação importante também de ser feita é o seguinte: eu gosto muito de trabalhar na questão de, a gente fala luta, né? Às vezes a gente fala luta, mas luta é uma coisa genérica. Luta o quê? Luta esportiva, luta modalidade, luta competição, é a prática, enfim. A gente fala luta para facilitar para o leigo. Mas eu acho interessante, justamente, podem surgir, né, no decorrer da prática, no decorrer do treino, podem surgir certas questões que vão ser respondidas com isso, com esse conhecimento de o que é arte marcial, o que é defesa pessoal, o que é esporte de luta. Às vezes algumas pessoas falam de uma forma pejorativa ou de uma forma depreciativa, né? O pessoal da defesa pessoal fala do esporte de um jeito depreciativo, o pessoal do esporte fala da defesa pessoal de um jeito pejorativo. Então o que eu quero fazer na verdade é simplesmente diferenciar para a gente saber o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo, qual que é a proposta do que eu estou treinando, onde eu quero chegar com isso que eu estou treinando, ou quero chegar em tal lugar, o que eu treino para isso? Eu treino uma arte, treino uma defesa pessoal, treino um esporte de luta. Então, dentro da gente entender o que é o 21, é interessante eu passar com vocês sobre isso. O que é, afinal de contas, né, cada um desses três? Então, basicamente, arte marcial é a luta tradicional. É um sistema de luta tradicional, tem centenas, às vezes milhares de anos. Se desenvolveu dentro do conceito familiar, de vilas, de clãs, para um se defender do outro, ou para um camponês, um comerciante conseguir, por exemplo, viajar, né, precisavam viajar grandes distâncias a pé, e nesses caminhos, esses comerciantes, esses camponeses eram assediados, né, no sentido de ser roubados, ser assassinados, enfim. Então, muito de algumas artes marciais se desenvolveu daí, dessas situações de defesa pessoal nesse contexto. Às vezes era uma luta pela própria vida, assim como contextos, obviamente, de guerra, né? Embora praticamente desde sempre, quando se fala de conflito, né, de uma tribo com outra, um clã com outro, ou mesmo de um indivíduo com outro, normalmente, desde que o homem aprendeu a manejar, a criar ferramentas, é, provavelmente foi uma coisa instintiva passar a usar essas ferramentas para sua defesa também, né? Não só para o dia a dia, né? Para cozinhar, enfim, para arar o campo, para plantar, para caçar, não só para isso, mas para combate, né? Só que não deixava de ser uma situação muito próxima, né? A partir do momento que eu uso uma faca, um bastão, uma espada, um machado, seja o que for, eu estou muito próximo do meu oponente. Então as artes marciais se desenvolveram sim, muito dentro desse contexto, de que eu preciso de habilidades, né, secundárias para lutar com alguém. Aí se eu perder minha arma, se eu não conseguir atingir, se o outro tiver uma arma também, enfim. Então a arte marcial ela vem daí, ela vem disso. Né? A arte marcial significa é a luta no conceito mais tradicional, é a luta no conceito mais antigo. Né? Ela vindo desse cenário de guerra, esse cenário de sobrevivência, essas situações de autodefesa, e evoluindo até se tornar um caminho de vida, né? Até começar a se transmutar já nos últimos séculos, aí, principalmente nas últimas décadas, até ela começar a virar já um caminho de vida, um caminho de aprimoramento pessoal, de desenvolvimento de caráter, né? Uma filosofia de vida mesmo. Então isso é arte marcial, né? Vem de um contexto bélico, né? De um contexto de sobrevivência, até os dias de hoje, onde a gente tem isso, mas já existe muito esse lado, né, de ser uma pessoa melhor através da arte marcial. Um esporte de luta, em contrapartida, é o quê? Por que é esporte? Porque envolveu competição. Então eles vêm, alguns, né, pelo menos, também de artes marciais tradicionais, então, ou seja, vieram do karatê, vieram do jiu-jitsu, vieram do próprio kung fu, mas como eles se desenvolveram com foco na competição esportiva, se desenvolveram com foco em ganhar campeonato, passaram a ser esporte. Então tem um conjunto de regras, né? E em torno desse conjunto de regras a coisa acabou se desenvolvendo. Então, falamos de arte marcial, falamos de esporte, né? Sem desmerecer, enfim, estamos conceituando. E defesa pessoal, por fim. Defesa pessoal, normalmente a gente vai falar em métodos, né? Embora tenha, por exemplo, o Krav Maga, né, que fala, é a única arte de defesa pessoal. Não é a única, né? Foi
Foi a forma como eles pensaram a coisa, divulgaram, enfim, ficou assim. Mas eu costumo conceituar assim: defesa pessoal são métodos de defesa pessoal, são sistemas de defesa pessoal. Por quê? São recortes, são adaptações feitas a partir do esporte ou a partir da arte marcial tradicional. São adaptações feitas pensando em situações de defesa pessoal, né? Contextualizando para situações atuais de perigo, situações atuais de agressão. Isso é defesa pessoal. Então, existem diversos métodos, justamente porque cada profissional ele vai partir de algum ponto. Às vezes o profissional parte do 21, parte do Hapkido, parte do Aikido, parte do Jiu-Jitsu. Ele usa uma arte de base, um esporte de base e adapta isso para um contexto de rua, para um contexto que não tenha regras. Tira a parte, por exemplo, da arte marcial mais tradicional, a parte de treino de formas, ou enfim, tira elementos ali que ele acredita que não vão ajudar a pessoa numa situação real, não vão ser tão relevantes, tira técnicas, né? E aí ele cria um método de defesa pessoal. Então isso é defesa pessoal. Defesa pessoal é um treino orientado para situações de agressão real, para situações de agressão num cenário onde não existem regras, onde não existe juiz. É isso. Então, o que o 21 é? O 21 é uma arte marcial tradicional. 21 é uma arte marcial tradicional. Ele é bom para defesa pessoal, ele é excelente, excelente para defesa pessoal. Se fosse colocar o 21 como um método, né, vamos dizer, vou colocar o 21 como um método de defesa pessoal, ele seria sem dúvida nenhuma um dos melhores. E por que é interessante, por que é importante essa diferenciação? 21 não é esporte. 21 não é esporte. Então, hoje o que está mais próximo das pessoas, em questão de entretenimento, e também o que está mais próximo das pessoas em questão de realidade, de luta, é o MMA. Né? E dentro do MMA, o UFC. Então muitas pessoas nem sabem, nem falam propriamente MMA, né? Falam UFC. Né? O UFC. Nem sabem que a modalidade, né, entre aspas, é o Mixed Martial Arts. Então por que é importante saber isso? Que o 21 é uma arte marcial tradicional, ainda que ele sirva para defesa pessoal. Porque surge, tipo, como o parâmetro hoje é o UFC, sempre surge com várias lutas essa questão: cadê a capoeira no UFC? Cadê o karatê no UFC? Cadê o kung fu no UFC? Aí fala, pô, o treino 21 é uma arte marcial muito massa, é ofensiva, é agressiva, é muito inteligente. Cadê o 21 no UFC? Sempre surge esse tipo de coisa. Então, assim, primeiro eu quero começar aqui dando uma pancada e desmistificando, que muita gente fala, assim como de outras artes marciais, ou de outros métodos de defesa pessoal, algumas pessoas falam isso, do 21. O 21 não tá no UFC porque ia matar os caras. Quebra o joelho, deixa os outros cegos, mata o cara, dá soco na traqueia, acaba com a traqueia do cara. Não é por isso que o 21 está no UFC. O 21 não está no UFC porque ele não é um esporte. Tá? O UFC, por mais que seja a regra ali esportiva, né? Por mais que o MMA no geral seja a regra ali que mais se aproxima de um combate na rua, né? Ainda assim é um esporte, ainda assim são regras, ainda assim se desenvolve dentro desse contexto de competição. Então o 21 ele não nasceu disso, ele não é um esporte, ele não surgiu para competição e ele não se desenvolveu para competição. É isso, não é por ser pior, não é por ser melhor, é diferente, é simplesmente isso. O 21 não se desenvolveu para competição. Hoje em dia existem umas poucas pessoas que tentam trabalhar a arte dessa forma, tentam desenvolver o 21 para isso, para ser uma luta de ringue, para ser uma luta de octógono, mas ele não é isso, é simplesmente isso. Esporte é esporte, tem um timing, tem um tempo de luta, tem uma distância de luta, tem uma forma de se movimentar, é isso. Então o 21 não é um esporte. Então, por exemplo, mesmo o karatê, que hoje em dia né, vem de uma arte marcial, mas hoje é muito mais um esporte, mesmo o karatê que é esporte já, nem sempre ele vai se adaptar, ele vai conseguir ser adaptado para uma realidade de MMA, que é outro esporte. Entende? Então, assim, um esporte, uma regra, um jogo específico, não necessariamente ele vai casar com outra regra, outro esporte, outro jogo específico. Né? Hoje nós temos, né, karatecas de ponta no UFC, por exemplo, né, ou em outros eventos de MMA,
Mas é isso, eles têm que pegar o jogo deles, aquele esporte deles ali, e completar e transformar e adaptar para essa regra desse outro esporte. O 21 nem esporte é. Ele não é esporte, ele não é voltado para competição. Simplesmente isso. Ah, porque é pior? Não. Ah, porque é melhor? Não. Ah, porque é muito fatal, porque vai matar o cara? Vai... Não, também não. É porque o jogo do 21 é um jogo mais próximo da defesa pessoal. É isso. Né? O 21, como ele é uma arte marcial, ele ainda está muito mais próximo do conceito de defesa pessoal, do conceito de estou sendo agredido, o que eu faço? Né? Como que eu surpreendo meu adversário? Né? O que fazer no primeiro momento ali da luta, do combate? O 21 se desenvolve muito mais para esse lado de defesa pessoal do que para o lado esportivo. E é simplesmente por isso que ele não está, por exemplo, no UFC. Então, por isso que é importante, sabe, a gente diferenciar o que é arte marcial, o que é esporte, o que é defesa pessoal, e a gente saber o que é o 21. Né? O que é o 21? O que significa isso? Ah, o 21 é tal coisa. O 21 é arte marcial. O que significa ele ser uma arte marcial? Fundamental, a gente saber o que está treinando, para não se frustrar, para não ficar de falácia, né? Para não se frustrar e também não superestimar, enfim, a gente saber, o 21, porra, é excelente nisso. Ah, o 21 nisso aqui ele está muito ruim, então, pô, tá muito ruim, né? Toda luta é assim. Então é fundamental a gente ter esse senso de realidade, sabe? A gente gostar da coisa que ela é. É isso, a gente gostar da coisa que ela é, a gente ser feliz com aquilo que a gente treina, saber todas as virtudes, todos os poderes, vamos dizer, daquilo ali, e ao mesmo tempo aceitar as limitações, aceitar as falhas. Tá? A gente tem que saber o que eu estou treinando, para que isso serve.